Bom dia, pessoal do técnico de enfermagem, né? O quarto módulo, está trabalhando do TI. Meu nome é professor Edelcio, tá? Sou um enfermeiro, também sou técnico, auxiliar de enfermagem, né? Passei pelas 3 categorias. Prazer ainda quem não conheço, né? Pessoalmente, nós estamos falando por outros meios devido a essa pandemia. Estamos falando, né? Trabalhando com aula online. E nesse vídeo de hoje, o primeiro vídeo, eu vou postar para vocês trabalharem agora, como a orientação que foi dada, né? Mas estou postando esse vídeo junto com outros materiais para poder esclarecer para vocês um pouco do que é a unidade de terapia intensiva. Como já tinha dito antes, nós vamos trabalhar 25% da matéria, tá? A matéria de vocês, se vocês já tiveram uma matéria teórica, então assim, eu vou tentar direcioná-los para o estágio, trabalhar os 15% em cima do estágio, tá? Eu vou enviar alguns materiais para vocês, vou colocar eles inclusive no Teams, né? Um deles é um manual da Unicamp de unidade de terapia intensiva, é bem extenso, né? Tem 153 páginas, porém eu vou direcionar o que eu preciso, tá? E vou postar também vídeos, 3 vídeos de equipamentos da UTI que são importantes para que vocês saibam. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho da unidade de terapia intensiva. Eu tenho experiência de 5 anos, trabalhei em 2 unidades de terapia intensiva, Santa Casa e Unimed de Araçatuba. Trabalhei então um período longo com pacientes críticos e trabalho também no pronto-socorro, né, municipal da cidade, também com pacientes graves. E falando um pouco sobre unidade de terapia intensiva, nós começamos tendo que pensar ou qual é o objetivo daquela unidade, né? É uma unidade dentro do hospital fundamental, né? Normalmente ela representa aí de 5 a 10% do total de leitos do hospital, de clínicas ou clínica médica e cirúrgica, né? Então ele serve de suporte para as clínicas médicas e cirúrgicas, serve de suporte também para a unidade de terapia intensiva, serve de suporte para o centro cirúrgico e serve de suporte também para o pronto-socorro. Então, a unidade de terapia intensiva ela dá esse suporte para pacientes potencialmente graves, né, com indicação para a unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva ela tem uma estrutura própria, né? Ela é uma estrutura, na verdade, iniciando, né, com os seus profissionais que trabalham dentro dela, né? O médico intensivista e também um enfermeiro, um enfermeiro em média para cada 10 pacientes, tá? E os técnicos e auxiliares de enfermagem. Fora nutricionista, fisioterapeuta, em alguns lugares assistente social, tá? São outros profissionais que também atuam dentro das equipes de unidade de terapia intensiva. E também, claro, tem um médico assistente, né? O médico da unidade de terapia intensiva ele cuida do paciente enquanto o paciente está na unidade, porém com o médico da clínica médica ou cirúrgica, né, sendo o corresponsável por esse paciente, tá? A unidade de terapia intensiva, ela varia um pouco em formato, né? Nós temos unidades em que você tem observação sistemática de todos os leitos, tem unidades em que são mais separadas, né? Existe o isolamento dentro da unidade de terapia intensiva, né? A terapia intensiva é uma unidade climatizada, então vocês vão ver que ela é mais fria, né? Mas isso é uma norma, tá? É uma norma por conta de questão de infecção, de proliferação de bactérias. Então, se mantém, tá? Uma média aí de 22 graus a unidade de terapia intensiva. E a densidade tecnológica dentro da unidade. Então, para vocês que são auxiliares e vão se formando em técnico de enfermagem, vocês vão ver que é uma unidade que vocês vão atuar, né? Claro que cada um tem um perfil para a sua unidade, mas tem algumas particularidades muito diferentes das outras clínicas médicas e cirúrgicas, tá? Principalmente vamos começar pela questão de densidade tecnológica ou de equipamentos, né? Então vocês vão ver que um paciente em unidade de terapia intensiva, o próprio leito ele tem um formato mais estreito e mais alto em referente aos leitos de enfermarias, né? Clínica médica e cirúrgica.
Por quê? Porque o volume de procedimentos ele é muito maior. Você tem muito mais tempo de hora cuidado do paciente do que um paciente que não esteja em estado crítico. E a densidade de equipamentos, tá? Então, equipamentos, eu vou tentar trabalhar um pouco nesse vídeo, nos vídeos que eu vou postar, alguns equipamentos, né? Eu tentei pegar tutoriais, equipamentos que são usados no campo de estágio daqui, né? Então, vou trabalhar um pouco com o desfibrilador, vocês vão ver que vão estar junto com um carrinho de emergência, tá? Que tem sua norma, que tem sua padronização, tá? O desfibrilador é um equipamento que nós, como técnicos, temos que saber utilizá-lo, tá? Então eu peguei a mesma marca, estou postando um vídeo que contém, né, as informações dessa mesma marca de desfibrilador que nós utilizamos aqui, tá? Outro equipamento bem utilizado é a bomba de infusão. A bomba de infusão também é um equipamento que eu peguei um vídeo, tá? E a bomba de infusão que nós trabalhamos aqui, então ela tem a sua programação, tá? Vamos ver se vocês conseguem absorver um pouco dessa programação, né? Porque é diferente do que nós estarmos lá no campo de estágio, eu pegar uma bomba de infusão e explicar para vocês como ela trabalha, do que um vídeo propriamente dito, né? O vídeo vai gerar mais dúvidas, porém vocês têm condição de assistir mais que uma vez. E também nós temos o monitor multiparamétrico, tá? Ou multiparâmetros, que é um monitor que você vai conseguir verificar vários parâmetros do paciente, tá? Desde os parâmetros mais básicos, né? Como frequência cardíaca, como pulso, como temperatura, como respiração e como saturação de O2, tá? O conhecido oxímetro de pulso, tá? Então, pulso e SpO2, ou saturação de O2. Então, vocês vão ter esse monitor, que também pode ser acoplado a outros equipamentos, tá? Outros equipamentos como pressão invasiva, que é uma pressão que fica dentro da artéria, PVC, capnografia, tá? E outros tipos de monitorizações mais complexas, tá? Então eu vou falar dessas monitorizações mais básicas para início, tá? Existem algumas particularidades do monitor que é importante vocês saberem. Eu vou tentar esclarecer isso também para vocês. E também seguindo, nós vamos ter, junto nessa densidade tecnológica, nós temos também os ventiladores, né, artificiais ou ventiladores mecânicos. Ficou tão falado aí durante agora essa pandemia de Covid. Então, na unidade de terapia intensiva, nós temos também ventiladores mecânicos, né? Os ventiladores mecânicos, eles têm várias marcas, várias configurações para trabalhar, mas existem alguns parâmetros que são fundamentais aí para vocês entenderem, mesmo porque nós, como técnicos, não manipulamos os parâmetros do ventilador, que isso é uma complexidade maior, que é do médico intensivista, porém nós participamos de todo o processo, né? De montagem do ventilador, de teste, né? Tudo isso nós participamos, então nós precisamos conhecer o equipamento. Outra coisa que vocês vão ver que difere bastante é que o paciente da terapia intensiva, muitas vezes ele tem muitos procedimentos invasivos. Então vocês vão ver que o paciente tem acesso venoso central, ou seja, o médico passa um catéter, né, pela subclávia do paciente ou pela jugular interna, tá? O paciente vai estar com uma intubação, ou seja, uma via de intubação invasiva ou não invasiva, né? Invasiva é o tubo orotraqueal e não invasiva é o conhecido CPAP, a máscara de CPAP, tá? Ventilação não invasiva. Então o paciente tem esses equipamentos também e esses catéteres, né? Fora outros catéteres mais. O catéter vesical, que normalmente é padronizado na UTI, sonda nasointeral ou sonda nasogástrica, traqueostomia, né? O paciente, depois de um tempo em unidade de terapia intensiva, normalmente é se realizado um procedimento cirúrgico para implante da traqueostomia, fora a drenagem de tórax, né? E outros tipos de drenos que o paciente pode vir a ter, tá? Esses são os principais. Outro detalhe importante na unidade de terapia intensiva é o balanço hídrico, né? O paciente ele tem as anotações na UTI, elas se diferem um pouco de setor, também de hospital, porque nós temos a folha, os impressos da unidade de terapia intensiva, nós temos um impresso de balanço hídrico.
Esse impresso de balanço hídrico, eu vou postar um impresso aqui para vocês depois e vou esclarecer isso, tá? Esse impresso ele serve basicamente para que seja tudo o que for infundido no paciente, ou seja, tudo que ele receber de medicamentos, de líquidos, né, seja anotado, e tudo que ele perder, né, também vai ser anotado, como urina, como que sai da sonda nasogástrica, por exemplo, tá? E depois é feito um cálculo para ver quanto que esse paciente ganhou de líquido e quanto esse paciente perdeu de líquido, tá? Sem contar que no impresso também você vai ter algumas escalas, né? Nós trabalhamos com algumas escalas na UTI, não que não trabalhamos no setor, tá? Mas vocês vão ver que na UTI se tem uma rotina de fazer a escala de coma de Glasgow, eu vou explicar ela para vocês. Também uma outra escala que chama de Ramsay, tá? Que é uma escala, ou Ramsay, é uma escala de coma por sedação, tá? E nós temos também escalas que já são mais reservadas à enfermagem, como o risco de grande que tem de lesão por pressão, então tem uma escala chamada escala de Brady, tá? Uma escala também que chama escala de Maddox, que é uma escala para risco de flebites, né? Por conta das drogas vasoativas, que são muitas vezes tóxicas, né? E devem correr em acessos centrais, né? Então, assim, nós temos esses diferenciais, tá? Sem contar no diâmetro pupilar também, que eu não falei aqui. Se mensura diâmetro pupilar, né? Então vou falar um pouco de pupila para vocês também. E outro detalhe que nós podemos falar também, nós vamos entrar nas drogas vasoativas. Então a UTI é um setor específico para alguns tipos de drogas, que nós temos o nome de droga vasoativa, né? Então drogas que agem diretamente no vaso sanguíneo, ou contraindo, ou relaxando, ou revertendo uma arritmia, tá? Então vocês vão ver que é muito frequente o uso dessas drogas. Então eu vou tentar discutir com vocês as principais drogas, tá? Eu vou para que vocês se familiarizem, porque na UTI em média nós temos uma padronização de drogas e de diluição. Então é importante vocês saberem a diluição das drogas, se o equipo é fotossensível ou não. Algumas drogas elas devem correr no equipo fotossensível, tá? Então isso é algo bem importante, né? Vocês saberem pelo menos o mais básico sobre essas drogas. Então nessas 15 horas que nós temos, hora-aula, para trabalhar esses 25%, eu vou tentar dar uma abordagem geral nesses conteúdos que eu descrevi nesse vídeo, né, ou relatei nesse vídeo, porque são importantes para que vocês se familiarizem com a unidade de terapia intensiva, tá? Basicamente, isso é o básico do básico da unidade, né? Nós temos alguns procedimentos que o técnico realiza que são importantes, né, da gente poder rever, né? Então, um cuidado de higiene do paciente da UTI, ele é muito importante, uma higiene oral por conta, né, de risco de pneumonia aspirativa, né? Lesões por pressão, lesões na boca por intubação, né? E também a questão da higiene corporal, que pela densidade de equipamentos, ela exige certos cuidados, né, para que não se percam os catéteres, né? O paciente não perca a intubação e tudo mais. Então, existem os curativos, os catéteres centrais, que são mais complexos, né? Basicamente, eu acredito que seja esse o grosso sobre a unidade de terapia intensiva, tá? Vou postar esse vídeo para vocês, vou postar ele no Teams, tá? Para que vocês seja uma forma de iniciar, tá? Esse vídeo que eu estou postando, ele não necessita de ser feito o resumo dele, tá? Eu só estou esclarecendo como eu vou trabalhar com vocês, ok? Está no plano de trabalho agora de vocês, tá? Então, eu vou tentar trabalhar inicialmente agora, esta semana, vou trabalhar com a questão desses equipamentos de unidade de terapia intensiva, e depois eu vou trabalhar também com o estudo de caso, tá?
Então, eu vou abordar através de artigos, né, para que complemente a leitura de vocês, tá? Vou trabalhar com vídeos, então vou postar os vídeos para vocês agora, tá? E também eu vou trabalhar para finalizar essas 15 horas aula, que dão os 25%, com um estudo de caso, tá? Porque para mim passar o estudo de caso para vocês, eu preciso, pelo menos, né, dar uma introdução do que é a unidade de terapia intensiva, tá? E o que é um paciente grave, para que vocês consigam realizar esse estudo de caso, facilite para vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Não vou me estender mais. Assim que vocês puderem, assistam, tá? E como eu já disse, né, já mandei mensagem para vocês, eu estarei disponível no horário de estágio para tirar dúvidas, para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço a todos.